Nós vamos começar esse screencast mostrando um vídeo que foi preparado pelo doutorando César Monzu Freire, aqui no canal de água circulante do Núcleo de Dinâmica e Fluidos da Escola Politécnica, e que mostra com uma clareza incrível o processo aí de interação entre duas camadas cisalhantes e que acaba aí no fenômeno aí de geração e desprendimento de vórtices aí, de maneira alternada no escoamento em torno de um cilindro, né? E esse modelo de Gerard ele foi publicado no Journal of Fluid Mechanics em 66 e até hoje é utilizado aí para explicar aí esse fenômeno, né? Que nós vamos ver ao longo do screencast. Nós vamos agora passar ao segundo screencast sobre o escoamento em torno de um cilindro, né? Vamos dar uma revisada naquilo que nós vimos aí no screencast anterior, né? Então, se vocês estão lembrados do screencast anterior, nós vimos quais são os diferentes regimes do escoamento em torno de um cilindro, né? E quais são esses regimes, né? Nós vimos que para Reynolds muito baixos você não tem separação da camada limite, para Reynolds abaixo de 5, né? Aproximadamente 5, né? Para Reynolds entre 5 e 48 você tem a formação de duas bolhas aí recirculantes, que na verdade são bolhas, mas elas ficam paradas, né? São estáveis, né? As coisas não variam em função do tempo, se eu aplicar uma pequena perturbação ela não cresce, né? E à medida que eu passo aí do Reynolds 48, o escoamento passa a ser instável, aquelas bolhas que ficavam paradas em um regime permanente, elas deixam de ser estáveis, eu começo a ter o processo de formação aí de uma esteira de von Karman, uma esteira de vórtices, né, que é chamada de esteira de von Karman, né, com a formação e desprendimento de vórtices alternados, né, dos dois lados aqui do cilindro, né. E até o Reynolds 200, a esteira é laminar, assim como a camada limite, ela é totalmente laminar. Quando passamos para o número de Reynolds 200, para a faixa de 200 até 5 vezes 10 a quinta, a esteira passa a ficar turbulenta e tridimensional, né? E o ponto de transição de escoamento laminar para escoamento turbulento é algum ponto aqui na esteira, né? Mas a separação continua sendo laminar. Somente quando o número de Reynolds ultrapassa 5 vezes 10 a quinta, eu tenho a transição de escoamento laminar para turbulento dentro da camada limite antes da separação, e a separação passa a ocorrer num ângulo maior do que aquele anterior, para a faixa anterior de Reynolds, né? E por que passa a ocorrer para um valor aí maior, para um ângulo maior? Porque quando a camada limite passa a ser uma camada limite turbulenta, as partículas de fluido que estão dentro da camada limite, elas têm uma energia maior, né, devido à energia cinética turbulenta que aparece no escoamento, aí ela resiste mais ao gradiente adverso de pressão. Então a separação ocorre depois, né? Isso nós já vimos no screencast anterior. Nós vimos também a questão aí de você explicar o porquê da curva de arrasto versus o número de Reynolds ocorrer a crise do arrasto, né? A crise do arrasto ocorre exatamente para aquela faixa, quando eu estou naquele limite de 5 vezes 10 a quinta, quando a transição ocorre aí na camada limite, né? Então o arrasto cai abruptamente porque a esteira fica menorzinha, aquela região de baixa pressão fica menor, e aí você tem aquilo que é chamado de crise do arrasto, inclusive é o motivo de você ter uma bola de golfe rugosa, né? Quando eu adiciono rugosidade na esteira, que é o caso, por exemplo, da bola de golfe rugosa, é um problema análogo, né? Você tem para Reynolds abaixo do Reynolds crítico, você tem um aumento do coeficiente de arrasto, né? Porque aquela parcela devido à fricção, devido à rugosidade, ela aumenta. O CD de pressão continua mais ou menos o mesmo, até aquele ponto em que você tem a crise do arrasto, né? Quando você passa a ter a separação ocorrendo naquele ângulo de 120 graus, você cai o coeficiente de arrasto e você, no caso rugoso, você cai para um valor menor de Reynolds, o Reynolds crítico é menor, né? A curva de Struhel versus Reynolds tem essa forma, né? Nós vimos que o comportamento é inverso, né? Do Struhel em relação
ao número de reinos, e se você comparar com a curva de arrasto em função de reinos, elas têm o comportamento inverso, e nós vamos ver, inclusive, hoje, agora nesse screencast, qual que é o motivo, por que isso ocorre, né? Então, nós vamos ver por que isso ocorre. Vamos passar para o próximo screencast, né? E nós vamos ver aqui, nós vamos utilizar um modelinho que foi, na verdade, proposto pelo Gerard, né? Quem que foi o Gerard? Foi um pesquisador da Universidade de Manchester, o nome dele é Gerard, e ele publicou um paper muito importante e que apresenta o modelinho que eu vou mostrar para vocês, em 1966, no Journal of Fluid Mechanics. Então, essa é a referência que nós vamos utilizar para estudar o que acontece aí quando você tem escoamento em torno de um cilindro. Nós vamos tentar aqui nos ater àquela faixa em que você tem uma esteira turbulenta e tridimensional, mas antes da crise do arrasto, para essa faixa aqui de reinos. Então, o Gerard, qual que foi o modelo que ele propôs, né? Ele propôs que as camadas limites, elas separavam, formavam aquilo que nós temos aí a chamada camada cisalhante, né? O que vem a ser a camada cisalhante? É análoga à camada limite, mas você não tem uma parede próxima. E qual que é o aspecto que ela é análoga a uma camada limite? Através da camada cisalhante, você também tem um gradiente elevado de velocidade, tá bom? Assim como na camada limite você tem um gradiente elevado de velocidade, na camada cisalhante você também tem, mas você não tem a parede como na camada limite, né? E nós temos a camada limite, ponto de separação aqui, e aqui embaixo um outro ponto de separação originário da camada limite do outro lado do cilindro, formando uma camada cisalhante aqui, né? Então, o Gerard propôs? Que a camada cisalhante, essa daqui, que eu estou indicando aqui na parte de cima do cilindro, ela tem o fluido aqui com uma vorticidade girando aí no sentido horário, né? E ela vai alimentando um vórtice, ela vai alimentando e fazendo com que a circulação desse vórtice que está se formando, naquela região próxima da separação, eu tenho um fluxo de vorticidade que alimenta essa circulação. E à medida que o vórtice vai crescendo, o que acontece? Ele chega uma hora que ele se torna suficientemente intenso para atrair a camada limite, a camada cisalhante oposta, e quando ele começa a atrair a camada cisalhante oposta, o fluido dessa camada cisalhante oposta pode seguir 3 caminhos. Vamos indicar esse por A, esse outro caminho por B, e um terceiro nós vamos indicar por C. E o que nós temos aí? Nós temos aqui fluido com uma vorticidade positiva, eu vou admitir o positivo como girando no sentido horário. E aqui fluido com uma vorticidade negativa, o fluido está girando no sentido anti-horário. Nós vamos ver bem isso no vídeo que foi feito pelo doutorando César Freire, no canal de água circulante do Núcleo de Dinâmica e Fluidos, do NDF. Nós vamos ver logo a seguir e vocês vão ver exatamente isso. E o que o Gerard propôs? Que o vórtice vai crescendo, ele chega a um ponto em que ele começa a atrair a camada cisalhante inferior, e o fluido que seguir o caminho A, o que ele vai fazer é cancelar parte da circulação do vórtice que está se formando. Por que isso ocorre? Porque eu tenho fluido com circulação positiva aqui, eu tenho fluido com circulação ou vorticidade, né? A circulação e vorticidade se ligam através aí do teorema de Stokes, né? Vocês estão lembrados aí do teorema de Stokes, que liga a vorticidade à circulação, né? E o fluido pode também seguir o caminho B,
E quando ele segue o caminho B, o que ele faz? É como se fosse um efeito tesoura. Ele corta a alimentação de circulação desse vórtice que estava se formando, estava crescendo. Ele para de crescer e é desprendido, ele se desprende da camada cisalhante. Então, o fluido que segue o caminho B, ele corta a alimentação de circulação do vórtice que estava se formando e crescendo, né? O valor de circulação crescendo. E finalmente o C, ele começa a formar um vórtice, mas agora na parte de baixo aqui, né? E você, na verdade, você recai, quando você considera do ponto de vista de estabilidade hidrodinâmica, você acaba recaindo num ciclo limite, né? Então, o caminho C inicia-se a formação de outro vórtice com circulação oposta. Então foi esse o modelo que o Gerard propôs. Esse modelo é muito interessante porque ele mostra que você não vai ter um vórtice crescendo ad eternum, né? Porque esse fluxo de vorticidade que alimentava a circulação desse vórtice, uma hora ele é interrompido. Quando esse vórtice se torna suficientemente intenso, ele atrai essa camada, a parcela do fluido que segue esse caminho B interrompe a alimentação desse vórtice, aí ele acaba se desprendendo. E o vórtice C, ele começa a formar um novo vórtice aqui na parte de baixo, né? O de A, o que ele faz? Na verdade, uma parte da circulação que estava se formando aqui é cancelada com essa circulação oposta. Então eu tenho dados experimentais mostram que somente 60% da circulação originária do fluxo de vorticidade que passa por aqui acaba sobrando no vórtice que é desprendido, né? E devido ao fato de você ter essa formação alternada de vórtices, né, você tem na verdade uma frequência de desprendimento de vórtices, né, que na forma adimensional é exatamente o número de Strouhal que eu mostrei anteriormente, né? O número de Strouhal é a frequência de desprendimento de vórtices multiplicado pelo diâmetro do cilindro dividido pela velocidade ao longe, né? Que para esta faixa de Reynolds, o número de Strouhal é aproximadamente 0,2, né? E o que é interessante com essa equação aqui que foi obtida aqui utilizando conceitos de análise dimensional, né? Se você utilizar a questão de semelhança, né? Se você isolar a frequência de desprendimento de vórtices, né? Ela vai ser igual ao número de Strouhal multiplicado pela velocidade ao longe dividido pelo diâmetro. Ou seja, vai ser nessa faixa de Reynolds 0,2 multiplicado por infinito dividido pelo diâmetro. E aí, por que é importante você saber essa frequência de desprendimento de vórtices, né? Nós vamos ver lá, quando nós tivermos problemas de vibração induzida por vórtices, né, o chamado problema de VIV. No caso de você ter um cilindro flexível, o que vai acontecer? Se a frequência de desprendimento de vórtices estiver próxima de uma das frequências naturais aí do meu cilindro flexível, você pode ter o problema de ressonância, né? Você pode chegar a grandes amplitudes de oscilação, que no caso, por exemplo, de um riser é um problema seríssimo, né? Que você afeta muito a vida útil do riser. O riser é aquele duto que transporta petróleo do ponto de perfuração até a plataforma, no caso aí de você ter uma plataforma offshore, né? E se você recair num dos modos, você pode ter oscilações intensas, e você tem que ter uma forma de avaliar essas oscilações. Isso nós vamos ver no screencast, que nós vamos tratar do problema de vibração induzida por vórtices, né? O problema de ruído também, ou o problema de geração de som, né? Os harmônicos, por exemplo, de uma corda de um violão se movimentando, é um problema análogo também, né? E o que é interessante, mas aí não é um problema de vibração induzida por vórtices, mas é um problema de ruído ou som gerado por vórtices, né? O que é interessante vocês analisarem essa expressão aqui, né?
que se eu fixar a velocidade, o que vai acontecer? Vamos supor uma velocidade de 1 metro por segundo. E à medida que eu for diminuindo o diâmetro do cilindro, a frequência de desprendimento de vórtice vai aumentando. Eu vou diminuindo essa distância, né, ela é próxima a distância entre as duas camadas cisalhantes, ela é próxima do diâmetro do cilindro. Quando eu diminuo, a frequência de desprendimento aumenta, se eu mantiver a velocidade constante. E para o caso inverso, se eu mantiver, por exemplo, o diâmetro constante do cilindro e for aumentando a velocidade, a frequência de desprendimento vai aumentando também, né? Isso é muito importante, por exemplo, você ter uma ideia. Se eu pegar uma ilha, aqueles problemas da Ilhas Canárias, que você tem as nuvens quando passam pelas montanhas das Ilhas Canárias, você tem a formação de vórtices, mas é uma formação com baixíssima frequência de desprendimento. Por quê? Porque o diâmetro da ilha é a ordem de quilômetros. Então, o desprendimento se dá uma baixíssima frequência, né? E vamos agora entrar num outro ponto aqui. Vamos ver a questão aqui do coeficiente de sustentação, o CL e o CD. Vamos ver aqui o que acontece aqui com o CL e com o CD. Devido ao fato aí de você ter a formação de vórtices ora em cima e ora embaixo, aqui no caso desse desenho aqui, desse esqueminha que eu fiz aqui nesse screencast, o que vai acontecer? Se o meu vórtice está se formando, começando a formação aqui, a região de baixa pressão é aqui, é esta região, muito próxima à formação do vórtice, né? Próxima àquela região em que você tem uma vorticidade intensa. Vorticidade significa o quê? Se você pensar, uma velocidade muito grande. E uma velocidade muito grande, se você pensar por Bernoulli, né, a pressão tem que ser muito baixa. Então, quando o vórtice está se formando aqui embaixo, a pressão muito baixa nessa região, a força de sustentação dá apontando para baixo. Quando o vórtice está se formando aqui em cima, a região de baixa pressão está aqui, a força de sustentação é para cima. E aí você fica alternando para cima e para baixo, né? Então, o coeficiente de sustentação ele se aproxima de uma senoide, né? É próxima de uma senoide, né? Se eu pegar aqui, eu estou pegando em função do tempo, né? Eu posso até pegar o tempo adimensional, né? O que vem a ser o tempo adimensional? Eu posso definir um tempo adimensional como sendo multiplicado pelo t dimensional dividido pelo diâmetro. Isso aqui é um número adimensional, né? E a frequência, isso daqui é o período de desprendimento de vórtice. Naquela frequência Fs, ela é o inverso do período de desprendimento de vórtice. Então, o comportamento do coeficiente de sustentação é esse, próximo de zero, né? Porque você passa por cima e por baixo, né? É totalmente simétrica, não é o caso do cilindro, né? E o coeficiente de arrasto, ele tem um comportamento similar, só que o que vai acontecer? É 2 vezes a frequência de desprendimento de vórtices, né, aqui por volta de 1,2, né, o CD. E por que é 2 vezes a frequência de desprendimento de vórtices, né? Pelo simples fato que quando eu tenho um vórtice formando aqui, muito próximo do cilindro, o arrasto é grande. Quando ele está se formando embaixo, também é grande. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho o arrasto, ele oscila com 2 vezes o valor da frequência, né? Esse período é a metade, período do arrasto é igual ao Ts sobre 2, sobre 2, né? A frequência é 2 vezes, né? E nós temos aí ele oscila em torno da média, que o meu valor médio de arrasto médio é 1,2. O valor do coeficiente de sustentação médio é em torno de zero, né? E, então, esse daqui é um modelinho do Gera, ele explica muito bem essa questão de você chegar no ciclo limite, a questão de você ter uma senoide, é o típico problema de uma bifurcação de Hopf, né? Os alunos que estudaram já dinâmica de sistemas viram aí o caso de uma bifurcação de Hopf, né? E é um caso de ciclo limite, né? E
e você tem aqui um valor de Cl por volta de zero, né? E nós aprendemos também como avaliarmos a frequência de desprendimento em função aí da velocidade de escoamento e do diâmetro do cilindro, né? Agora vamos ver um vídeo o vídeo que foi feito pelo doutorando César Freire, né? E vocês vão ver que tudo isso que nós dissemos é muito bem explicado no vídeo, né? Muitas vezes o vídeo, imagens mostram muito mais do que centenas ou milhares de palavras, né? É o velho ditado, né? Então vamos ver aqui o vídeo que o César preparou, né? Então nós vamos ver aqui. Então o escoamento aqui é Reino dos 540, né? César Freire, né? Ele fez utilizando o laser e a câmera fotográfica. Então vocês veem exatamente a camada cisalhante, vocês estão vendo a camada cisalhante, né? Os pontos de separação estão aí indicados, né? A região de recirculação, a região base da estrela e as camadas cisalhantes estão aí indicadas, né? E vocês veem exatamente muito bem o modelinho do Gerard, né? Vocês veem aqui o fluido sendo atraído aqui da camada cisalhante oposta sendo atraído para cima, né? Uma parte ele diminui a circulação desse vórtice, uma outra parte interrompe aqui a circulação e o vórtice se desprende. Que coisa maravilhosa, né? O César capturou muito bem o modelinho do Gerard, né? E o número de reinos 540, mas como eu disse para vocês, esse comportamento se repete até reino de 5 vezes 10 à quinta, é muito próximo o comportamento da esteira. Logicamente, o comprimento de formação ele muda com Reynolds, mas o CD médio, o número de Struve, ele não varia muito. O CL-RMS varia um pouco. Aí existe um trabalho do Christopher Norberg, publicado no Journal of Fluid Mechanics e outro publicado no Journal of Fluids and Structure, que mostra muito bem a variação do CL-RMS nessa faixa aí de Reynolds 200 até 10.000, ele muda muito, mas o número de Struve e o CD não mudam muito, né? Vamos ver novamente aqui o vídeo do César, né? César Freire, né? César Monzu Freire, né? Vocês veem muito bem aí a formação aí do vórtice, né? Os pontos de separação, né? A região de recirculação, as camadas cisalhantes e o fluido sendo atraído aqui da camada cisalhante oposta sendo atraído. O vórtice que está se formando aqui, né? Tem um vórtice formando aqui embaixo, outro aqui, né? Esse aqui que está se formando, na hora ele fica suficientemente intenso para atrair a camada cisalhante oposta e interromper a alimentação de circulação, aí o vórtice se desprende, né? Muito bem capturado pelo César, o modelinho do Gerard, através desse vídeo, né? Então aqui é mais um screencast.